Muito boa noite, telespectadores da Record News. Iniciamos neste momento mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje, com um convidado realmente muito especial. Temos a honra de receber aqui nos estúdios da NDTV o professor Irineu Manuel de Souza, novo reitor empossado, já está no exercício do cargo da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Irineu, ele é catarinense de São Pedro de Alcântara, 48 anos dedicados à Universidade Federal, começou como datilógrafo e fez uma brilhante carreira na área administrativa e nos últimos 13 anos dedicando-se à atividade do magistério na Universidade Federal de Santa Catarina, formado em administração pela ESAG, com curso de mestrado em administração pela Federal e também doutorado em gestão de conhecimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi diretor do Departamento de Administração Escolar, de Registro Acadêmico e também diretor, já na atividade do magistério, do Centro Socioeconômico da nossa Universidade Federal. Professor Irineu, reitor, boa noite, parabéns pela posse, pela eleição, sucesso na administração, estamos aí à sua disposição e da nova gestão para divulgar as boas iniciativas da Universidade Federal. Seja muito bem recebido aqui na nossa NDTV e na Record News. Muito obrigado, boa noite, estamos à disposição. Queremos realmente abrir a universidade para toda a imprensa, na verdade, atender todos os setores da imprensa. A ideia é divulgar ao máximo, né, todo o potencial da nossa universidade. Como é que foi possível essa carreira mais administrativa do que no magistério, né, e conquistar aí a maioria dos eleitores da Universidade Federal? Sim, na verdade nós estamos, como o senhor falou, né, bastante tempo na universidade, né, 48 anos realmente é bastante tempo. E sempre tivemos muita vinculação com a parte acadêmica, como diretor do Departamento de Administração Escolar, onde ingressamos como datilógrafo, né, chegamos à direção do departamento, ficamos 2 gestões nessa direção do DAI, né, onde nós tínhamos, os contatos eram frequentes com professores, coordenadores de cursos, inclusive eu conheci no curso de jornalismo, quando o senhor então era o coordenador do curso, né, trabalhava no setor de matrícula do DAI, depois na direção, contatos com as chefias de departamento, direções de centros, enfim. E depois de uma trajetória no DAI, né, também estudei a graduação com essa preocupação de entender a gestão das universidades. A nossa universidade sempre estudou a gestão universitária, foi pioneira, né, com professores muito importantes que nós tivemos ali na nossa universidade, no princípio dos nossos cursos de graduação, mestrado, doutorado. E aí conseguimos também fazer um mestrado nessa área, na área de gestão universitária, quando estudamos as causas da evasão da universidade, né, que a universidade... A evasão é um fenômeno mundial, né? Tem em todas as escolas, em todo o mundo, em todos os setores educacionais. Mas é importante a preocupação com esses estudos, com essas pesquisas, para identificar causas, né, para... As universidades deveriam se antecipar ao processo da desistência dos estudantes, porque são investimentos feitos, né? E depois o aluno, às vezes, não consegue continuar a universidade. Né? O senhor já havia participado de outras eleições para o cargo de reitor? Sim, sim. Então, como eu estava falando, né, tivemos a experiência no DAI, depois também fui diretor de recursos humanos da universidade durante 2 gestões e com a conclusão do doutorado fiz o concurso para professor e rapidamente já participava do colegiado do curso, enfim, e também pelo fato de eu ser um estudioso da gestão das universidades federais, fui também sempre convidado por vários colegas para uma candidatura já à reitoria, já que eu estava na condição de professor, que era o requisito, né, para ser reitor, é ser professor no final de carreira ou professor com doutorado, que era a minha situação, né? Para o público telespectador, a posse do professor Irineu Manuel de Souza é continuidade da gestão anterior ou o senhor venceu em projeto de renovação e de oposição? É um projeto de uma visão diferente da gestão de uma universidade. Então, a universidade ela precisa ter uma gestão muito especial, né, considerando as suas diversas áreas de conhecimento. Não pode ser uma gestão padronizada, digamos assim, né? E também precisa ser uma gestão participativa, né? Uma gestão que considere as dimensões humanas, as dimensões acadêmicas, né? As dimensões política e social, enfim, e a dimensão administrativa. Então precisa ter
essas dimensões, na verdade, necessárias para a gestão de uma universidade, foram temas que eu pesquisei como, na época, na minha tese de doutorado, né, quando entrevistamos todos os reitores das universidades federais, e fiz um estudo também profundo, uma pesquisa profunda na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal do Ceará, além da nossa universidade, para entender a diferença que é exatamente administrar uma universidade e administrar uma repartição pública, ou uma empresa, enfim, né? Então, a nossa proposta é exatamente essa preocupação, né, com aproximar um pouco mais a universidade da sociedade, ela está muito distante da sociedade, né? Também a preocupação, naturalmente, com a proteção do patrimônio público, né? A preocupação com a reformulação dos currículos, projetos políticos pedagógicos de cada curso, né? Precisam ser discutidos, e isso a reitoria precisa dar um apoio para os cursos. Somos muitos os cursos, né? E a reitoria, os cursos precisam sentir da reitoria esse apoio no sentido de rediscutir, né? de trazer também os órgãos de classe na universidade, a comunidade. Portanto, o senhor tem consciência plena de que a universidade estava exageradamente isolada durante os últimos anos? Nos últimos anos a universidade ficou bastante isolada da comunidade, né? Isso foi ruim para a universidade, porque ela, à medida que ela fica isolada, a comunidade desconhece a universidade. Perfeito. Né? E esse desconhecimento, ele gera realmente problemas e, naturalmente, dificultam até a própria desenvolvimento e a própria gestão da universidade. Posso afirmar, então, que uma das suas metas vai ser restabelecer a conexão da universidade com a comunidade catarinense, é isso? Isso, aproximar a universidade da comunidade catarinense. Já estamos fazendo visitas a todos os setores da universidade, né, a todas as instituições, no caso, né? Queremos, né, falar com a Assembleia, com o governo do Estado, com a Prefeitura, enfim, com Excelente. as entidades de classe, com as entidades sociais, enfim, a ideia é aproximar a universidade da sociedade. Quais seriam os projetos prioritários da sua gestão? Bem, além desse projeto que é muito importante, da aproximação da universidade com a sociedade, Beleza. nós temos uma preocupação grande também com a evasão na universidade, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, nós temos um vestibular domingo, eu até estive lá no Centro Tecnológico, na Centro de Ciências da Saúde, acompanhando o vestibular, porque esse vestibular de inverno, que a Universidade Federal de Santa Catarina não tinha esse vestibular, né? Mas por que teve agora? Em função de vagas sobrando, né? Muitas vagas sobrando do vestibular. É comum ter vagas para transferências no decorrer do curso, né? Isso era comum acontecer. Mas agora nós temos vagas sobrando do vestibular, em torno de 700 vagas. Então foi feito um vestibular especial exatamente para preencher essas vagas. E além dessas vagas que nós sobraram do vestibular, que tivemos um vestibular excepcional, a universidade também divulgou na semana passada, nós não havíamos ainda assumido, antes um pouco, né? Divulgou o número de vagas que estão sobrando na universidade de uma maneira geral, para transferências externas de qualquer universidade para a nossa universidade, de universidade pública, privada, e retorno de graduados, ou pessoas que abandonaram e que queiram voltar, alunos que se formaram em determinados cursos, querendo fazer outro curso, enfim. Isso é uma novidade já, então? Não, esse aí foi divulgado já na gestão anterior, mas são muitas vagas, são 5.300 vagas. Em torno de 5.300 vagas. Nós temos quase certeza que essas vagas não serão preenchidas. E aí nós vamos então fazer, e essas vagas também não foram muito divulgadas, né? Tanto é que não é de conhecimento público, né? Então nós pretendemos pegar essa quantidade de vagas e divulgar nas escolas, nas universidades, em toda a sociedade catarinense e até nacionalmente, para que as vagas sejam preenchidas. Então, uma das nossas preocupações é exatamente ocupar as vagas ociosas na universidade. Professor, o Notícia do Dia, o nosso jornal, aqui do Grupo ND, publicou, inclusive, a relação de vagas e de candidatos. E há inúmeros cursos da Universidade Federal que têm muito mais vagas do que candidatos. Sim, sim. Quer dizer, eles não estão inviabilizados economicamente, esses cursos? Na verdade, nós tivemos aí, com a pandemia, é certo que, né, no mundo inteiro ocorreram essas situações. Durante a pandemia, os estudantes foram para a casa dos pais, para suas residências, para outros municípios, outros estados, e muitos deles não voltaram. Muitos deles não voltaram porque conseguiram um emprego, também conseguiram fazer outros cursos em outros estados, outros municípios, enfim. Então, a pandemia foi um fator
é um fenômeno que merece um estudo mais aprofundado, exatamente para não ficar um estudo científico mesmo, verificar por que temos tantas desistências e como reduziu também a procura pelas universidades, em função também do seguinte, aqui nós tínhamos, quando eu ingressei era praticamente a Universidade Federal de Santa Catarina, então hoje nós temos aqui uma excelente universidade, é o UDESC, né, que é a nossa co-irmã, temos o IFES, que é praticamente uma outra universidade muito forte, está crescendo muito, Instituto Federal, né? Sim. E temos depois várias escolas importantes, escolas particulares que são importantes, né? Unisul, Univale e outras escolas que também estão crescendo, né? E com isso também nós temos muitas opções para os jovens, né? De cursos, né? Então nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, não é a única, né? Como era antigamente. Mas a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem ela tem uma estrutura muito forte, muito importante para realmente fazer uma formação, né, de qualidade, de quadros para a sociedade, né? Não apenas fazer essa formação, mas também produzir ciência, tecnologia. Mais de 90% da ciência e tecnologia do país são desenvolvidas nas universidades federais. Então a universidade precisa fazer um esforço, inclusive estamos criando uma secretaria de comunicação na universidade para fazer esse relacionamento, essa comunicação com os órgãos de imprensa, com os setores da sociedade, para divulgar melhor a universidade, né? Divulgar o que é a universidade, o potencial da universidade. Por exemplo, hoje nós temos vagas sobrando lá em todas as áreas, né? Mesmo não falando em curso, mas vagas em disciplinas. E, por exemplo, alguém que trabalha num posto de saúde pode ir lá cursar uma disciplina de saúde pública gratuitamente. Alguém que não tenha estudado, por exemplo, não precisa ter uma determinada graduação ou até o... Isso é possível hoje? É possível. Professor, mas você veja bem, na minha opinião, como ela se fechou, a comunidade não sabe disso. As pessoas não sabem. Então, esse é um trabalho que daria para fazer também. É um trabalho de formação e de capacitação praticamente gratuito para toda a sociedade. Olha, poderia ter algumas orientações de quais matérias fazer. Vou estudar uma disciplina de direito, uma disciplina de gestão ambiental, uma disciplina de gestão de saúde pública e tal. Isso a universidade tem lá disponível. Tem uma disciplina lá, vamos supor, uma turma de 40 alunos tem 25 ou 30. São 10 alunos que poderão. Nesse contexto, nós temos muitas vagas sobrando, né? Se for analisar nessa dimensão de vagas nos cursos, que o aluno ingressa regularmente matriculado naquele curso, e além disso tem as vagas em disciplinas, que são vagas isoladas em disciplinas, que também é possível, só que a sociedade não sabe realmente, né? Essa evasão não poderia ser a consequência também do excesso de greves da universidade, que desestimula a estudantada? Pode ser também, mas assim, na verdade, essa evasão ela está acontecendo atualmente, é um fenômeno mundial realmente, né? A questão da evasão, que merece um estudo científico bem aprofundado. O senhor não acha que alguns cursos também estão precisando de atualização dos currículos para exatamente formar profissionais melhores aqui em Santa Catarina? Sim. Os currículos estão muito... Tem currículos ali de 10, 20 anos que não foram alterados, né? Então, nós pretendemos dar um apoio aos cursos que querem iniciar já rapidamente essas modificações, essas reestruturações. Inclusive, agora nós temos uma nova política que é nacional, né, que é a curricularização da extensão. Significa que todos os cursos precisam ter pelo menos 10% da carga horária de extensão, de atividade de extensão. Então, faz um projeto com a comunidade, com a sociedade, e aquilo vale como carga horária. A propósito, quando o senhor iniciou a carreira, a Universidade Federal tinha uma ativíssima presença em área de arte, cultura, era teatro, tinha um coral, tinha uma orquestra de câmara. Isso tudo desapareceu nos últimos anos. Não está na hora de voltar, professor? Sim, nós estamos reforçando ou fortalecendo a nossa Secretaria de Cultura e Artes, inclusive incluindo nessa secretaria o esportes, na verdade, né, também que é importante, né, para exatamente usar de uma maneira mais saudável todo o campus da universidade e ter mais eventos esportivos, eventos artísticos, culturais, né, como o senhor falou. E já tivemos aqui grandes eventos, na verdade, né, e ultimamente nós ficamos muito limitados a congressos, às vezes internos somente, né. Então, tem uma disposição nossa de abrir exatamente essa questão cultural para valorizar exatamente esse patrimônio que é o patrimônio da Universidade Federal de Santa Catarina, para a sociedade poder utilizar, né,
esse patrimônio que é muito importante. Né? Nos últimos anos, tem sido muito criticado o uso do ambiente universitário para a festa dos diretórios acadêmicos, inclusive com consequência até desastrosa para a própria universidade, deterioração de suas instalações e tal. Vai haver alguma mudança nesse processo? Sim, esse é o maior desafio nosso, realmente. Né? Perfeito. Esse foi o motivo pelo qual nós estamos mantendo toda a segurança do campus, que é um cargo de secretário, que status de pró-reitoria, né? Uhum. Mas considerando que o pessoal da segurança vem há algum tempo se esforçando, fazendo um trabalho importante, fazendo também, estudando também em outras universidades, toda essa situação, então nós pretendemos envolver os estudantes com o pessoal da segurança para realmente, já estamos convidando o Diretório Central dos Estudantes, enfim, as lideranças estudantis, para juntamente discutir com a segurança do campus, enfim, ter uma discussão bem importante, mostrando a necessidade de mantermos esse patrimônio público que nós temos, né? Valorizar e cuidar do nosso patrimônio, que é exatamente toda a estrutura física, né? Que ali nós temos as atividades acadêmicas, então precisamos envolver os estudantes, vamos envolver os estudantes nesse grande desafio que é, porque na verdade, o que acontece? Essas festas que ocorrem lá não são os estudantes da universidade que fazem, a maioria são pessoas de fora. Então, também existe uma preocupação nossa de conversar com a prefeitura, com o governo do estado, para também que a cidade precisa também ter mais espaços de cultura e lazer, na verdade, né? Perfeito. Então, hoje nós não temos, esses espaços foram saindo do acesso dos jovens, né? Então, a juventude não tem muitos espaços para fazer as suas festas, aproveitarem a sua juventude. Então, e a cidade isso é uma responsabilidade também da cidade, na verdade. Né? Perfeito. Professor, quando o senhor viaja para o interior de Santa Catarina, qualquer universidade comunitária, particular, ou até pública mesmo, né, municipal, ela é arrumadinha, limpa, jardinada, florida. O campus também não está precisando de humanização? Sim, com esse sim. Nós vamos nos preocupar exatamente Maravilha. Com essa situação. Inclusive, o novo prefeito do campus, que é o nosso querido Roberto, temos também fizemos uma modificação estrutural importante, então, só para explicar. Nós tínhamos 4 setores que cuidam da manutenção, nós temos, vários setores que cuidam da manutenção, toda a parte de obras, temos vários departamentos. Nós resolvemos fazer com que a prefeitura, nós estamos dando uma nova dimensão para a prefeitura universitária. Antigamente, a prefeitura universitária que resolvia todas essas situações. Depois foram criadas várias estruturas para fazer essas atividades e parece que não deu muito certo. Então, nós estamos reunindo todos esses departamentos dentro da prefeitura universitária. Então, qualquer assunto relacionado à manutenção da universidade, à construção, iluminação, vai ser tudo na prefeitura universitária. Então, não vai ficar aquela dificuldade, pede para o setor, outro setor, enfim. E com essa nova estrutura, nós teremos como acompanhar mais de perto, né, todo esse cuidado que deveríamos ter com o patrimônio público da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. E isso vai valer também para o Hospital Universitário, imagino? Sim, o Hospital Universitário tem uma administração da IBSER, no Sim. caso, né? Tem uma administração diferenciada. Mas tem um quadro lá bom, nós até conhecemos, tivemos lá também, tem um quadro bom, o que falta agora é exatamente valorizar um pouco mais o pessoal que está envolvido com essas atividades, enfim, modificar um pouco também algumas situações de gestão no hospital, embora tenha a administração da IBSER, mas compete ao reitor indicar para a IBSER o superintendente do hospital, a superintendente, e também alguns cargos ali importantes para a gestão do hospital universitário, que é uma das estruturas mais complexas depois da universidade, é administrar um hospital. E de função vital para a comunidade catarinense, Sim, para sim. turistas, todo mundo. Então, nós sabemos que o senhor tem uma programação, inclusive, de viagem a Brasília para o primeiro contato com o ministro da Educação e também para contato com a direção da IBSER. Além disso, temos a questão dos cortes orçamentários, né, que imagino que seja preocupação. Este e outros assuntos nós gostaríamos que o senhor focalizasse logo após o rápido intervalo comercial. Estamos entrevistando o novo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Irineu Manuel de Souza. Entrevista que está disponível na íntegra dentro do portal ND+, líder de audiência na comunicação digital de Santa Catarina e nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida, logo após um rápido intervalo comercial. Até já.
Estamos apresentando o seu Conexão ND pela Record News. Hoje, com a honrosa presença do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Irineu Manuel de Souza. O que o senhor pretende levar exatamente como coisa concreta, reivindicação concreta para o comando da IBSER, para equacionar alguns problemas? O hospital universitário realmente está precisando de limpeza, está precisando de humanização, de pintura, etc, etc. Quais são as prioridades, reitor? Nós estamos preocupados também com a demissão de médicos, né? Temos muitos médicos pedindo demissão em função das condições de trabalho, realmente, né? Então, nós temos um contato, temos os médicos do RJU, que são servidores públicos federais, e temos os médicos contratados pela IBSER, né? Então, assim, as condições de trabalho, enfim, a situação da própria conjuntura da gestão atual, enfim, do hospital universitário, ele não tem sido atrativo para as pessoas, né, estarem ali salvando vidas, enfim. Então, precisamos de um apoio. Nós pretendemos fazer um trabalho também em parceria com a IBSER. A universidade, muitas questões a universidade a reitoria pode resolver, mesmo sendo questões ali da gestão da IBSER, e também a IBSER pode ajudar a reitoria em alguns momentos. Então, pretendemos criar esse motivo da visita para realmente criar essa abertura para conversas e para pensar numa gestão diferenciada. Convergente. Né? Exatamente. Uma convergência nessas ações para melhorar a gestão do hospital universitário. O que o senhor percebe que é urgente para melhorar lá? Bem, o hospital está bastante sucateado, assim, Exato. as instalações, né? E a questão também da desmotivação dos servidores públicos federais e dos funcionários da IBSER. Desafio, hein? É um desafio, realmente. É que nós temos lá, nós temos essa gestão, é uma gestão precisa olhar as duas categorias, digamos assim, né? São dois contratos, né? O contrato que é o Serviço Público Federal e o contrato seletista. Então, essa gestão é uma gestão mais complexa, de como fazer essa gestão. As pessoas trabalham ali no mesmo setor, ambos são médicos, ambos são enfermeiros, e os salários são diferenciados, os direitos são diferenciados. E atualmente não tem no hospital universitário mais o setor de pessoal que tinha lá, que era o setor de recursos humanos ou de pessoal dos servidores da universidade, contratados pela universidade, que são em torno de 900 ainda servidores, é um número bastante importante. E uma das questões que nós vamos discutir e implementar de plano vai ser voltar, ter um setor ali de pessoal, setor de recursos humanos, para o pessoal do HU, então, ter ali acesso mais rapidamente. Então é uma situação meio anômala dentro do hospital, né? Sim, está uma situação bastante complexa. A IBSER não resolveu comprometer, então? Não resolveu. Não resolveu porque não trouxe a quantidade de pessoas, de funcionários necessários, e também a universidade se acomodou com a IBSER. Então a reitoria deixou tudo por conta da IBSER. Mas o hospital continua sendo um órgão suplementar da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ele é um setor da universidade. Então, a universidade tem também a responsabilidade, ou seja, a reitoria tem a responsabilidade de ter essa preocupação de fazer esse trabalho conjunto. Usar a IBSER, então, agora, ela é uma realidade, então vamos usar para fazer a gestão da melhor maneira possível. Podemos dizer que vai ser uma importante bandeira da sua gestão. Sim, o hospital universitário é uma preocupação muito grande. Reitor, cortes orçamentários, muita preocupação ou Bastante. O valor é pequeno? Não, tem preocupação, mas assim, a universidade ao longo dos últimos anos vem sofrendo esses cortes, né? É um motivo de preocupação porque se perdurar esse corte, a universidade não consegue ficar até dezembro funcionando com toda a estrutura da universidade, restaurante universitário, segurança, enfim, né? Nós estamos, assim, fazendo duas frentes de trabalho. Uma é com o parlamento, né, com o Congresso, a partir da nossa bancada catarinense, que são os 16 deputados federais e os 3 senadores, que temos uma boa conversa já, inclusive na nossa nomeação, tivemos um contato muito importante com os parlamentares. E depois temos que levar essa discussão para Brasília, para os deputados federais e senadores federais, porque agora o que precisa existir é uma alteração no orçamento da União para incluir esse recurso que foi cortado. Esse recurso que foi cortado, realmente, ele atingiria toda essa questão da permanência na universidade, bolsas, RU, e é uma situação bem grave.
No primeiro momento, nós vamos tentar fazer uma adequação, enquanto estamos discutindo em Brasília, uma adequação cortando outras questões não tão essenciais e manter o RU funcionando e manter as bolsas para os estudantes, a bolsa permanência. Reitor, durante 2 anos a universidade ficou parada, sem atividade presencial e, portanto, a economia foi significativa do ponto de vista financeiro. Não sobrou dinheiro para equilibrar com esse corte orçamentário? Nesse período a universidade conseguiu realmente economizar, né, claro, pela situação toda, e essa economia aconteceu mais na questão de equipamentos, Sim. Fortaleceu os equipamentos, nós também prestamos computadores para os estudantes, todos os estudantes que precisaram, no socioeconômico prestamos em torno de 150 computadores para os estudantes. E também os professores receberam computadores, laptop, enfim e tal. Mas também a universidade, como tem muita dificuldade, também os estudantes receberam bolsas, né, bolsa permanência. Cada vez mais os estudantes da universidade têm mais dificuldade de se manter aqui em Florianópolis, né? Isso é uma situação também bastante complexa, na verdade, né? Com esse sistema SISU, que é um sistema bom de inclusão, nós recebemos muitos alunos de vários pontos do país. E aí a universidade precisa ter uma estrutura para bolsas de permanência, ajudar na moradia, enfim. Reitor, o senhor conhece bem a composição do núcleo acadêmico, né? A gente observa que a universidade, o estacionamento não tem mais espaço. E carros de excelente qualidade. Tem muita gente rica, com altíssima renda, que frequenta a universidade. Não está na hora de mudar um pouco esse critério? Quer dizer, quem tiver condições paga para poder financiar exatamente? Só que atualmente esse quadro mudou bastante. Então, por exemplo, o restaurante universitário, hoje as filas são enormes. Cada vez mais tem estudantes de baixa renda na universidade. Então, cobrar, sempre vem essa discussão, né? Que é uma discussão que já temos aí mais de 20 anos e tal, né? Sim. Já tem estudos mostrando que não resolveria o problema da universidade. Que a universidade teria que realmente, como instituição pública, ela teria que ser valorizada para produzir ciência, tecnologia, atender a sociedade. O que nós precisamos é utilizar melhor o potencial da universidade. Nós temos que utilizar melhor esse potencial para trazer a sociedade para a universidade, para dar uma resposta para a sociedade, mais cursos, mais vagas, no caso, né? Mais projetos de extensão, de pesquisa. A sociedade tem dificuldade de entender o que a universidade faz. Ela não tem, a universidade também não tem sido muito competente no sentido de mostrar o que a universidade faz. Então, a nossa ideia de ter uma secretaria de comunicação é para trabalhar com os órgãos de imprensa, para trabalhar exatamente, mostrar esse potencial que a universidade tem. A propósito, a TV USC é muito criticada pela sua programação e não é utilizada para mostrar o que a universidade produz. Sim. Essa Secretaria de Comunicação, ela vai congregar a AGECOM, a TV UFSC e mais alguns setores para exatamente dar uma nova dimensão de comunicação, abrir para todos os veículos de comunicação, enfim, né? E tentar mostrar para a sociedade, não no sentido de... A universidade não precisa fazer propaganda, não precisa, mas ela tem a responsabilidade como setor público de mostrar como é que seus recursos estão sendo aplicados. Prestação de contas. Prestação de contas. Esse é um das nossas preocupações, das nossas propostas, que é exatamente a transparência na utilização de recursos. Não é apenas colocar na página da universidade como o que foi gasto, né? Mas mostrar os recursos que chegaram, quais os critérios para utilizar dessa maneira ou daquela maneira, na verdade, né? As prioridades, na verdade, da universidade. E isso vai ser possível exatamente com um bom sistema de comunicação e, claro, gestores que têm essa marca de realmente valorizar, né, o bem público, né? Porque exatamente nós estamos gastando recursos que são do povo brasileiro, né? Do povo brasileiro, catarinense brasileiro. Nós temos aí os impostos que financiam, né, todas as instituições públicas. O que se sabe, por exemplo, na área da odontologia, que a universidade, aliás, desde a antiga faculdade de odontologia, sempre prestou relevante serviço à população carente, não é? Sim. Que era exatamente serviço de estágio, com laboratório especializado. Sim, e hoje mas nos últimos anos está... Eu estive lá, inclusive. E aí? Eu estive lá falando com o pessoal da odontologia, o que a gente pode fazer para melhorar, dar uma estrutura melhor, para voltar a esse atendimento. Então, tem propostas lá no pessoal da odontologia, é possível melhorar, tem algumas questões de estrutura, na verdade, né? Não são questões muito complexas. Na verdade, o que precisamos é
identificar, né, esses problemas que nós temos, esses desafios que nós temos, no Sim, caso, né, sim. e tomar as medidas, porque agora acabou a eleição, né, no caso que eu sempre falo na universidade, ó, a eleição já terminou, a gestão anterior já terminou, agora é a nossa gestão. Então agora nós temos que desenvolver ações concretas, na verdade, né? E é possível melhorar em muitos setores da universidade, assim, de uma maneira, desde melhorar a própria iluminação da universidade, né? Melhorar os jardins, melhorar a sua estrutura mesmo, né? A estrutura física, né? A paisagem dela, a paisagem geral, né? A paisagem, né? Até fazer essas mudanças, divulgar as vagas que nós temos, mostrar, divulgar em todas as escolas, né? Todas as universidades que nós temos aqui no Estado e no Brasil, divulgar no ambiente aí, a sociedade civil, né? Ter conhecimento dessas vagas, enfim. Professor, o sistema eleitoral ele foi, inclusive, judicializado aqui em Santa Catarina, embora não tivesse sucesso. É exatamente porque a consulta informal não seria legal. O senhor defenderia mudança no sistema ou não? É uma outra situação que nós estamos bastante preocupados também, essa questão da eleição, realmente, essa questão desse critério, que ele torna uma certa instabilidade para a própria universidade. Exatamente. Né? Nós ficamos aí exatamente 6 horas sem reitor, porque somente 6 horas da manhã que saiu no Diário Oficial a minha nomeação. E o professor Ubaldo terminou o seu mandato no dia 4, meia-noite, na verdade. Então, de meia-noite até as 6 da manhã não tinha reitor, porque não tínhamos a informação oficial de reitor. Isso por quê? Talvez pela própria instabilidade desse processo eleitoral. O que nós defendemos, eu estive a convite do presidente da Andifes, já numa reunião na Andifes, antes de tomar posse, dia que nós fomos fazer a reunião com a bancada catarinense, em Brasília, e gentilmente o presidente da Andifes convidou para participar da reunião da Andifes no dia seguinte, eu fiquei lá mais um dia para assistir a reunião. E eu já conversei com o secretário da Andifes, que é um técnico muito competente, o Gustavo Balduino, que está lá já há uns 30 anos como secretário executivo da Andifes, e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino do Brasil. Coloquei, inclusive, que pretendemos levar esse assunto para a Andifes e fazer uma proposta para o MEC, depois para a Casa Civil, para regulamentar as eleições. Beleza. Então, não é muito difícil. Talvez seria o seguinte, um artigo resolve, né? Cada conselho universitário de cada universidade organiza as suas eleições e tal. Claro que o presidente da República vai nomear, mas que tem uma regulamentação estabelecida pelo conselho universitário, aí resolve essa questão das discussões. Aí cada conselho universitário decide a melhor maneira de implementar. Professor, o senhor está chegando na reitoria com esperanças renovadas aí de que as coisas vão mudar. E o senhor está mostrando aí que vai mudar mesmo, porque a partir da reintegração com a comunidade, nova conexão com a comunidade, etc. Mas já no final de semana eu mesmo recebi nos vídeos, né, circularam vídeos aí, sobre a posse com aquela pagelança lá dos índios e o senhor com a vice-reitora participando. Não feriu um pouco a liturgia do cargo, aquela manifestação? Na verdade, nós estávamos na posse, na transmissão, uma cerimônia bem alegre com toda a comunidade universitária e, inesperadamente, essa atividade, né, dos estudantes, no caso, né, que uma atividade bonita que fizeram e tal, nos puxaram para realmente participar ali de acompanhar o movimento. Nós participamos ali, acompanhamos, enfim, mas foi uma atividade aí simbólica dos índios, que eles estão reivindicando a moradia indígena, né? Porque nós temos muitos estudantes indígenas e eles estão num ambiente lá realmente que era praticamente o setor lá do restaurante universitário, um local totalmente inapropriado. Eles estão morando ali, questões realmente... Não tem nenhuma estrutura para moradia, na verdade, né? É um laboratório antigo, já foi usado como laboratório, como RU, e eles estão reivindicando uma moradia. Tem um deputado, um senador, eu não lembro o nome agora, concedeu uma emenda parlamentar e a reitoria fez esse projeto, tem a emenda, já foi liberado, o conselho já aprovou, o conselho de curadores, e está aí quase um ano aí que não inicia essa obra. Então eles estão fazendo essa reivindicação, não é a obra ideal ainda, que está sendo feita, que iniciou-se pela reitoria anterior, mas é uma obra necessária porque não tem como eles ficarem ali naquele ambiente perigoso, com fios soltos, e tem crianças também indígenas morando ali e tal.
Então foi mais uma reivindicação dos E o fato de um ainda aparecer lá com fora Bolsonaro, também não quebrou a... Não, mas isso aí é a universidade... Mas aí se aparecesse algum fora Lula, o que é que o senhor ia fazer como reitor? É a mesma coisa, na verdade, porque eles entraram ali com aquela dança e nos puxaram ali. Eu lembro que Não estava na programação, então? Não. Eu lembro que na posse do professor, nosso saudoso reitor, que foi vítima da situação do suicídio que teve, o professor Cancelier, Sim. Na posse dele, os estudantes invadiram, parou a posse, não sei se o senhor lembra, né? Parou a posse e tal. Que também era moradia. Só que era moradia geral, né? Essa foi moradia indígena. Mas agora foi bem mais leve, fizeram uma dança e tal, e de uma maneira bem respeitosa, até nos puxaram para... E na posse do professor Cancelier, eles interromperam a posse, na verdade, né? Mas isso aí, a universidade, ela é aberta, ela tem ela precisa ter essa percepção de inclusão e de entender todas as formas. A universidade é de todo mundo, de todos e de todas, né? Um minuto para a sua despedida, alguma informação final que o senhor queira transmitir para o público que nos acompanha aqui no Conexão ND? Bem, o que nós estamos aqui, agradeço essa oportunidade, né, colocando nossas propostas, é dizer que nós estamos muito empenhados, né, eu e a professora Joana, que é a vice-reitora, também os nossos pró-reitores, pró-reitoras, as secretarias todas que compõem a administração da universidade, no sentido de trazer uma administração diferenciada, né, uma administração pautada na questão acadêmica, na dimensão humana, na dimensão política, social e na dimensão administrativa. Então nós temos condições, com essa equipe que nós formamos, de desenvolver uma gestão diferenciada para a universidade, trazendo exatamente, valorizando ainda mais a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, no Estado, no Brasil e no mundo. Professor Irineu, mais uma vez agradecemos a sua honrosa presença aqui no Conexão ND. Muito sucesso, conte conosco aqui em todas as plataformas de comunicação do Grupo ND de Santa Catarina, porque o senhor está bem intencionado, está desejando realmente mudanças que são indispensáveis e inadiáveis na Universidade Federal. E a gente observa que o senhor tem grandes propósitos, grandes desafios e vai precisar do apoio da nossa comunidade. Sim. Sucesso, um grande abraço. Muito obrigado e continuamos à disposição. Obrigado. Ok. Agradecimento especial a você que nos acompanha até esse momento. O Conexão ND retorna na próxima semana. Entrevista com o novo reitor da Universidade Federal, o professor Irineu Manuel de Souza, disponível na íntegra no portal ND+, e redes sociais da internet. Obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência, um grande abraço e até a próxima.